Bem-vindos! Quem se conhece, cresce. Suas noites de quinta-feira, essa quinta-feira maravilhosa, mês de junho. Eu, com muita satisfação, estou aqui, né? Eu vou usar o jargão. O evento não é meu, mas eu vou usar o jargão. O poder do network trouxe nosso convidado aqui, literalmente, né? Eu estava lá no evento do Bruno Avelar, e aí tem os amigos dele, né? A turma da confraria? Da confraria. E aí eu vi esse cara lá, eu falei, tá, quem é ele? E eu queria convidar alguém, né? Tem dois grandes amigos que já vieram ao podcast, e aí eles... fulano. Eu falei, cara, então tá bom, vamos lá, né? E aí eu comecei a... Você que não segue ele agora, já segue agora. Quem aceitou falar conosco? Vai ser um episódio... seguro e fardado, né? Ele veio, quando ele falou assim, ó, eu vou de farda. Aí eu falei, ele fez o que a gente gosta, né, Gil? Fábio Prates. Para você que vai seguir ele agora, Coronel Fábio Prates. Muito obrigado, Coronel. Satisfação ter você aqui. Obrigado, Leandro. Satisfação nossa e uma honra também a gente estar aqui, contribuindo com a sua audiência, né, e tentando levar aí o melhor que a gente pode e que a gente acumulou de experiência e sabedoria ao longo desses 26 anos de carreira. Que massa. Ó, o que tá... Primeiro, né? Eu não quis falar para ele, para deixar uma surpresa, né? Eu também sou legendário. Também sou legendário. Vi aqui, ó. Eu já sabia, né? Vou deixar para falar para ele. Você subiu aonde? Eu subi em Curitiba. Em Curitiba. Que massa. Já Curitiba. serviu ou só subiu como senderista? Eu só como senderista, me sagrei legendário. Mas sim, foi uma subida interessante. Foram 3 dias de dilúvio com temperatura de 10 graus. Imagina. Não foi 10 graus, ô coronel, mas eu subi em Brasília e 3 dias de chuva intensa e eles falaram assim, cara, loucura, nunca teve isso aqui. É uma loucura, mas sim, cara, foi uma experiência, foi o que eu queria mesmo, né? A turma fala do Legendários, o meu objetivo era, de fato, ter um momento mais próximo com Deus, um retiro, né? E eu tive, foi bem bacana. Sabia que o Legendário hoje é o maior movimento do mundo para ativação de identidade dos homens, né? Foi criado aí pelo pastor Shep Putz, que é amigo nosso também, né? Temos uma conexão interessante com ele também. E assim, lá a gente vê coisas sobrenaturais. Você, homem que não conhece Legendário, vou te falar, vai atrás, procura conhecer porque é forte. Bom, muito bom. Vai vir aqui o pastor Nelson. Ele viria aqui no dia do Poder Network, mas aí não deu certo. A gente tinha marcado, aí ele não pediu para desmarcar. Eu falei, fique em paz. O dia que for para ser, vai ser. Ô, coronel, conta aqui então. Aí a turma tá te assistindo, tá vendo você aí fardado. O meu interesse, o que eu vou fazer aqui? A gente vai bater um papo como se fosse outra pessoa também que de fato também não te conhece, né? Claro. Então a gente bateu um papo aí tranquilo. Aí eu te vi lá, cara. Você num evento de network, fazendo parte de um movimento que não é comum, né? O que é comum, principalmente depois da eleição do Bolsonaro, o que é comum, pessoas da polícia entrarem na política. Isso foi comum. Você, pode ser que no futuro você venha ser um político, ok, mas você foi para um lado... das mentorias, de palestras, que hora assim, ou o que aconteceu que você teve esse olhar, né? Você tá meio que com essa ponte aérea, né? Brasil e Estados Unidos também. Isso. O que você despertou, né? Você antes de começar, dá um oi aqui e fala para quem não te conhece, quem é o Fábio primeiro, né? Quem é o Fábio antes de ser polícia? O Fábio, antes de tudo, é filho de Deus. Marido da Rose Lourenço, pai de 2 adolescentes maravilhosos, a Sofia Lourenço e o Miguel Lourenço, a Sofia de 16 e o Miguel de 14. 2 bênçãos na minha vida que a Rose me deu de presente e o Papai do Céu também. Então, são os meus alicerces. Né? Até eu uso a metáfora de que para a gente ter alta performance é como se a gente fosse a ponta de uma lança e a família é o cabo da lança que te empurra. Então, se o cabo for fraco, não adianta, você não vai romper nada. Então, nasceu daí essa vontade de ativar homens, de reforçar as famílias, recuperar, curar as fraturas. Então eu já estou nessa jornada há uns 10 anos.
Olha. buscando conhecimento, sentando em mesas de pessoas que já têm essa visão, pessoas que já passaram por desertos. Então a gente vem se aperfeiçoando com cursos, mentorias, palestras e na companhia de pessoas grandes, porque mesa é tudo, né? A gente muda a nossa frequência quando a gente senta em mesas diferentes, em mesas que estão num patamar mais elevado de desenvolvimento humano que a gente. Aham. Eu percebi isso, cara. E eu fiquei olhando assim pra vocês lá no evento, né? Vocês que não conhecem, né? O Bruno Avelar é um grande cara internacional que promove esses encontros, como o Coronel tá falando, de mesas diferentes. Talvez você tenha um negócio, né? Uma ideia, mas você não sabe como impulsionar isso e um café, né? Faz esse negócio acontecer. Então você precisa ter pessoas que te conectem, né? E aí eu achei maravilhoso. Eu falei, cara, aí aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali promovendo esse encontro para fazer algo diferente. Eu falei, cara, que legal. Você conheceu o Bruno ou decidiu como a participar? O que aconteceu? Eu conheci o... Primeiro, eu não sei se eu deveria, mas eu vou falar pelo meu sentimento. Claro. Eu sou professor. Professor, policiais, eu acredito que deveriam ter uma valorização diferente, né? De salário mesmo. E a gente sabe que não é. É um salário baixo. Tanto professor e policiais de qualquer carreira, civil, militar. E aí você foi para um evento e participou de um negócio que não é barato. Ou seja, você falou assim, você bancou um valor para sentar em mesas diferentes, né? Mas antes de você pagar, você deve ter pensado alguma coisa, Coronel, assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. O que foi? Essa jornada é interessante, porque eu conheci o Bruno Avelar antes de existir o poder do network. O Bruno Avelar, ele era aluno de uma mentoria do Thiago Brunet. A minha esposa foi nessa mentoria em Dubai, a Rose Lourenço. Você tem que conhecer a Rose Lourenço. Por favor, depois você dá uma olhada por pra favor, você ver. por favor. Então, ela, nessa mentoria, ela conheceu... Pô, podia ter trazido ela. Ela tá cuidando de alguns assuntos familiares. Vamos fazer né? os dois depois? Vamos sim. Pronto. Vamos sim, vai ser uma Pronto. honra. E lá nessa mentoria tava o Bruno Avelar e o amigo de infância dele, o César Menotti. Aham. Estão sendo mentorados aí pelo Thiago Thiago Brunet. E de lá ela criou essa conexão com o Bruno Avelar. Depois ela me falou, nós fomos nos Estados Unidos e visitamos ele na casa dele lá em Orlando, no rancho dele. Então ele tinha um negócio que ele trabalhava com cosméticos, viajava nos Estados Unidos inteiro vendendo cosméticos, mas ele já estava também iniciando um negócio de mentorias para imigrantes. E a gente interessou nessa mentoria dele. E ficamos batendo conversa ali, trocando ideia. Porque vocês pensavam em ir? Exatamente, a gente já vem pensando nisso aí, amadurecendo já tem um tempo, né? Porque nós já temos alguns negócios, minha esposa é uma empreendedora, né? E então ali a gente já criou aquele rapport e virou praticamente um caso de amizade pura e sincera, né? Um caso de amor mesmo entre amigos. Que legal. E depois que o Bruno criou o Poder Network, a gente sempre vem se falando, aí surgiu a oportunidade de entrar na confraria. E assim, uma coisa interessante, como que você acessa? É caro você acessar um movimento desse, é um investimento que tem que fazer sentido, e você tem que ver o que você vai fazer com isso, você não vai só colocar dinheiro lá. Só que no nosso caso, foi diferente. A gente acessou a confraria por um convite. Foi um convite. Então, assim, teve investimento? Pecúnia? Teve. Mas ele nos convidou. Então, assim, foi um processo seletivo muito interessante, né? Que a confraria é um time de pessoas seletas, muito bem escolhidas a dedo para estar ali. Ele deixa isso claro. Pessoas de alta performance, né? Pessoas de alta renda. Eu lá sou o que tem a menor renda, mas ele viu algo em mim para participar do ecossistema. Então, tanto igual você disse que viu algo lá também, né? Você olhou assim, mas o que esse cara tá fazendo aí, esse polícia maluco? Né, tá fazendo aqui no meio dessa galera que é tudo empresário. Foi isso mesmo. Então, e aí um dia o Bruno me ligou e falou, cara, eu tô me mudando pro Brasil e eu tô um pouco preocupado com o que eu vou encontrar. Você não quer passar uns 2 meses comigo? Me ajuda? E eu falei, cara, largar minha família, tudo aqui para passar 2 meses com esse cara. Aí eu já tava assim, estávamos bem próximos, né, conversávamos sempre. E eu falei, tá bom, conversei com minha família não, pode ir. E aí eu fui. Mas eu fui
pensando o quê? Cara, é para servir. Perfeito. Servir. Perfeito. Então, se você quer acessar algo de valor, ou você paga ou você serve, se você não tem como pagar. E eu fui para servir. Cara, que maravilha. Isso é assim, interessante antes do interesseiro, né? Não, isso aí já caiu, isso aí já. É isso, né? A gente tem que ser intencional nas coisas que a gente faz, né? Então, assim, eu tinha interesse? É claro. Não, Porque é uma pessoa de extremo valor, o Bruno Avelar, e conhece muita coisa, é um cara que tem uma experiência, apesar de ter menos idade do que eu, mas um cara que viveu muita coisa. E ele é muito rápido, pensa muito rápido, age muito rápido, e onde ele põe a mão prospera. E eu falei assim, cara, eu tenho que estar perto desse cara, pelo menos um tempo, para mudar as minhas crenças, pegar essa frequência, né? Pra você subir a frequência, você tem que estar perto de gente de alta frequência. Então eu fui, fiquei 2 meses com ele, não foi fácil. O Bruno é um cara difícil. O Bruno é um cara difícil porque ele é perfeccionista. Todo mundo que tem esse alto nível é diferente, né? Exato, ele é meticuloso, perfeccionista e ele não te poupa das repreensões. Teve um dia interessante isso que ele fez comigo. No primeiro dia que a gente sentou lá, que ele falou, Fábio, você vai andar comigo, nós vamos acessar lugares que talvez você nunca acessaria. Hoje ele é o principal homem de negócios, de ajuda, vamos falar assim, articulador do Neymar, né? O pai do Neymar, que é um cara brabo no mundo dos negócios. Né? Só você ver o Neymar como atleta é um cara bilionário. O pai dele com a Neymar Sports, que é o ecossistema que tá junto com o Neymar, o jogador é o outro cara brabo. Então são 2 bi ali. Bilionário que a gente tá falando, né? Sim. Bilionário, só pra você ter uma ideia, é 1 milhão 1000 vezes. 1000 vezes. Imagina isso, né? E os caras são bilionários. Eles têm isso algumas vezes. Nossa senhora. E aí você vai estar em rodas, em mesas que talvez a gente precise fazer uma adaptação no comportamento, no jeito de falar, no jeito de se portar. Então eu peço licença e com todo amor para te repreender quando necessário. Eu falei, cara, que isso? Eu sou forjado na Polícia Militar com 26 anos. O que eu mais recebi na minha carreira foi repreensão. Desde o tempo de aluno até hoje. Não é pelo fato de eu ser tenente-coronel hoje que eu não vou ser repreendido pelos meus superiores. A gente não é senhor da verdade. Sim. E eu achei que ia ser tranquilo, mas vou te falar. Cara, não é fácil, não. A repreensão dói. Machuca, porque ela mói a sua vaidade, ela mói o seu orgulho. Machuca o ego, né? Machuca o ego. Né? Então, assim, ela te coloca no seu lugar e faz você olhar para si, se reconhecer e ver o seu tamanho. Então, você vê o seu tamanho e ver que os outros são maiores que você é difícil, é dolorido. Mas é um processo de construção que eu queria para mim. E lá eu alcancei isso. Então, você estava com o coração aberto para receber exatamente, isso. Exatamente. A gente tem que estar com o coração aberto. Mas e quem não tá? Eu tô te falando isso porque isso acontece comigo já. Eu sou um cara um pouco mais direto. Eu não sei quando. E aí eu comecei a baixar a bola e falei, cara, recebe. Talvez a pessoa fale, aqui mesmo, né? Eu já gravo podcast já tem um tempo, e eu vim para cá. O Hilário, o Gil, eles têm uma outra perspectiva de áudio, de vídeo. Não, faz isso, faz aquilo. Aí eu poderia falar assim, pô, o podcast é meu. Não é isso. Aí eu falei, não, peraí. Teve um convidado aqui que veio uma vez, a gente descendo no elevador, ele, olha, você é bom e tal, mas começa a fazer mais isso e isso. Me dando uma dica na entrevista, né? Aí eu fiquei assim, cara, tá acontecendo um monte de coisa que a turma tá me falando. E se eu fosse aquele cara fechadão, poderia ficar assim, me achando, né? E não recebia isso aí, né? Pra quem não tem esse coração aberto aí, o que você acha que a gente tem que dar de recado? Você foi brilhante, né? Isso que você falou aí é a respeito do pecado que derrubou o anjo, né? É o orgulho. O orgulho. Então, quando a gente se deixa tomar pelo orgulho, quer dizer que a gente quer ser maior que o Criador. Então, quando você aprende a reconhecer que você está tocado pelo orgulho, você começa a moer esse orgulho e isso dói, porque vai contra a natureza humana, né? E porque você está saindo da natureza humana e passando para a natureza divina. Para você deixar brotar a luz tem que rasgar a escuridão. Rasgar a escuridão é dolorido, é igual você abrir os olhos quando você está muito tempo na escuridão. Dói ver a luz, né? Então, mexe com o ego. A gente tem essa vaidade, essa coisa
militar cheio disso, de ego. Né? Então é difícil, principalmente quando vai subindo as patentes, as graduações. Então tem gente que acha que é Deus. Uhum. E lá com o Bruno, que só voltando com o que você falou, e quando ele começava a te falar assim, ó, não faz isso, não faz aquilo, você ficou tranquilo? Ou você deu uma sentidinha? Cara, porque você tinha falou, né, dia militar que eu queria matar ele. Sério, eu olhava pra ele assim e dava vontade de pegar ele pela garganta. Eu falei assim, os caras do céu, eu ficava louco. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tirava do sério, mas assim, respirava, né? E falava, cara, você veio aqui porque você tem uma missão. Você tem que aprender com esses caras. Tem que aprender para transbordar isso aí, porque tem mais gente que precisa desse conhecimento. Então é uma escola, é um treinamento. É igual na polícia tem os treinamentos de alta performance, operações especiais, operações de rotam, operações de inteligência. Tem vários treinamentos que eles são processos doloridos de quebra de crença. Né? E para quebrar crença é na porrada, né? Para virar rápido uma crença, ou então por repetição, até que aquela repetição muda, vira a chave e você assimila uma nova crença. Então lá eu estava fazendo isso, eu estava quebrando crenças. E ele não me poupava. Então assim, ele chegava e era incisivo e me olhava no olho e, sabe, o nosso superior manda a gente desconfiar até, ele fazia isso. Então assim, foi importante, eu estava com o coração aberto para receber, recebi, aprendi muito e criei um canal de acesso muito bom. Né? Porque não adianta só você chegar em determinado lugar. Às vezes você até chega, mas é mais difícil você permanecer naquele lugar. É verdade. Né? Como é que você permanece? Então, você serve, você é humilde, aceita as repreensões e chega lá, mas só que você gerou valor, só que tem que continuar gerando. Então, a gente continuou gerando valor também. Perfeito. Né? Quando ele veio aqui, por exemplo, eu não estava lá assistindo o evento, eu estava servindo. Eu estava servindo. Eu falei, ó, estou à sua disposição aqui para servir. Da mesma forma que eu faço com a minha instituição. A gente veste essa farda, a gente tem um salário? Sim. Mas a gente serve. Tem gente que tem dúvida. Como que o militar serve à sociedade? Sendo que ele é pago para isso. Gente, nós somos o tipo de gente que vai para um lugar de onde está todo mundo fugindo. Isso é servir. Um salário nenhum paga por isso. Nenhum salário paga por isso. Quando você vê um policial militar, um bombeiro militar ou qualquer viatura de emergência indo para um lugar onde aconteceu uma tragédia, respeita, porque aquele cara tá dando a vida por você. Ele tá arriscando a própria vida por você. Ali só dele andar igual um louco, aquela sirene ligada, atravessando o trânsito da cidade, tá colocando a própria vida em risco. Quem em sã consciência faz isso? Né? Então, isso é servir. É o ato de servir o ato de servir. Né? Não é, o salário não paga isso. Não paga. Então, mas como que faz para o cara chegar nesse ponto de ser capaz de ir para um lugar de onde está todo mundo fugindo? O que faz? Treinamento. Treinamento. E o homem da família, ele tem que ser esse cara capaz de fazer qualquer coisa pela família dele, para proteger a família dele, para fazer a família dele prosperar, para deixar a vida da mulher dele leve, porque é ele que carrega a carga. E hoje a gente vê que os valores estão todos invertidos. Tá. Então, estão querendo, né? Tá invertido. Tem, assim, a gente vê que tá contaminado muita coisa, né? E a gente não pode deixar isso prosperar. Mas você viu isso agora? Porque que entra aqui no que a gente tem, né? O Fábio, ele tem um movimento, uma mentoria. E quando a gente começou a conversar, eu já tinha visto ali os vídeos dele. Esse movimento para homens, né? Para fazer esse despertar, né? E aí eu quero que você falasse para nós dessa imersão que a gente vai ter aqui, né? Dessa mentoria que vai ser agora, né? Dia 27. Dia 27 e 28 de junho. 27 e 28 de junho. E em que o Fábio fala do método DOM, né? O que é esse método DOM? E antes, você já está explicando, mas como que você percebeu que você poderia trazer aos homens essa luz que você está falando, né? E os pilares, né, que tem o método DOM pro homem. Não de inverter. Por exemplo, tem um mentorado meu que ele... comecei a namorar uma menina e tudo. E aí a menina queria... Ele não falou mandar na relação, não lembro como que era o nome. Aí eu falei, então você se posiciona, ué.
Você não quer ser ele não queria uma ficante, ele queria uma esposa, né? E não, já tá na hora de eu querer uma pessoa. Falou, essa pessoa, você acha que pode ser ela? Pode. Ué, então você se posiciona com ela. Os dois com valores iguais, né? Dois cristãos e tudo mais. Se posiciona. Porque hoje, se você deixar, pode inverter. Não tem problema se a mulher já quiser sair do carro, se ela quiser pagar uma ou outra coisa, mas posiciona você. Fala, espera aí, eu tô aqui. Eu vou te ajudar, eu vou te proteger. Você fala e faça isso pra ela. Só que eu falei isso porque ele é meio que um amigo, né? Eu nem sei como que é o seu Você tinha liberdade, método. né? Eu tinha liberdade. O que eu tô falando é porque nem todo mundo tem um amigo que falaria o que eu falo. E o amigo é aquele que não poupa o outro da dor. E eu falei. Aí, como que o Fábio ajuda esses homens, né? E quem deve ir na sua imersão, quem deve conhecer o método Dom, né? Explica aí pra gente um pouco. Olha, o método Dom, ele é feito para homens. Eu sou treinador de homens na Polícia Militar há 26 anos, desde o início da carreira. A gente lida com tropa, a gente motiva, a gente muitas das vezes pega na mão, ajuda a solucionar os problemas e invariavelmente, muitas das vezes, são problemas familiares. Que todo mundo tem problema, policial também tem problema. Ô Fábio, não sei se foi o pastor aqui ou outro que me falou, eu não sei se esse número eu não fui atrás, tá? Mas que ele falou que a maioria das pessoas que estão que estão presos, os encarcerados, eles tiveram problema com paternidade. Você já ouviu falar disso? Eu já ouvi falar, eu já constatei isso nos meus estudos. Existe a questão do mau caratismo também, da maldade intrínseca do ser humano. Tem gente ali que eu vou falar pra você. Não vai, né? Só milagre. Eu acredito em milagre. Mas tem gente ali que é só milagre. Mas muitas daquelas pessoas, elas são vítimas de uma situação chamada abandono. Muitas das vezes é o abandono material e o abandono familiar, né? O abandono de sentimento. Como que funciona isso? O material eu não entendi. Abandono material, a pessoa cresceu na pobreza. Ah, tá. Cresceu na escassez, né? É o abandono material. Sim. E abandono de sentimento, ela não foi amada. Ou se foi amada, ela não percebeu o amor que tinha. O pai foi só um provedor, o pai e achou que... E era a linguagem de amor dele. Só que o outro queria colo. Ele não queria só ser provido e as necessidades dele satisfeitas. Ele queria colo, ele queria contato de pele, ele queria um olhar sincero, ele queria eu vejo você, eu te amo, né? Meu filho é muito assim. Eu tive uma dificuldade assim com meu filho, hoje ele tem 14, ele tinha 4 anos. Você lembra que eu te falei que tem 10 anos que eu tô nessa jornada? Foi o gatilho que me fez fazer uma virada e buscar conhecimento. Uma dificuldade que eu vivi em casa. Eu falei, cara, se eu vivo essa dificuldade, quantas pessoas podem estar vivendo isso? Então eu não posso buscar conhecimento só para mim, eu tenho que transbordar isso. Mas foi o quê? Você trabalhava demais? Ou exatamente, alta performance. Aí você chegava e ele nem... Alta performance, meu filho pequenininho na escola, minha esposa alta performance com as empresas e... o filho sendo levado para a escola pela avó, pela secretária e tal, via de vez só à noite, beijo e tal, não sei o que, eu vou ver alguma coisa para me distrair, para mim para dormir. E aí passam sempre semanas, passam-se anos, e meu filho começou a ver que ele estava com a hiperatividade, aquela coisa, fez assim, não tá certo. Aí um amigo nosso, que é marido de uma psicóloga, também amigo nosso, falou assim, esse menino seu não tá certo, não, dá uma olhada nele. Aí fomos ver, o menino estava certo, sim, com a hiperatividade. E aquilo... nos preocupou mais ainda quando um dia um coleguinha dele ligou, falou para a mãe dele, e a mãe dele ligou para minha mulher e falou assim, olha, o seu filho disse que sabe onde fica a sua arma, e que ele tá muito triste e que ele vai se matar. Uau. Cara, aquilo foi uma bomba atômica no meu coração e da minha mulher. Fez a gente parar tudo. Você para tudo. Tá tudo igual você pisar no freio da locomotiva e você para assim, sabe? Vem regaçando e para. O que tá acontecendo? E aí fomos levar o menino em psiquiatra, psicólogo, profissionais de comportamento humano. E aí o menino tomou Ritalina, tomou não sei o quê, e ficou aquele menino letárgico assim. Falei, cara, não é o Miguel. Tá errado. Não é o Miguel. Aí um dia, a Rose, minha mulher, comprou um treinamento pro staff dela na empresa. Nossa empresa chama-se Além do Olhar Baiana Hickman, que é uma rede de franquias de estética.
E aí ela comprou o Poder da Ação da Febracis, do Paulo Vieira, Uhum. pro passar pro pessoal. Aí tinha uma gerente que não quis ir. Ela falou, você vai no lugar dela. Eu falei, eu vou se você for. Aí ela, então vou comprar pra mim. Nós fomos. E lá caiu a ficha, cara. O problema dos nossos filhos era o nosso comportamento. Nossos filhos estavam sofrendo de abandono. Abandono sentimental. Porque tinham tudo que queria Sim. materialmente. Casa boa, brinquedo, sabe, viajava, mas não tinha o sentimento. Meu filho queria colo. Meu filho hoje é grandão, se ele sentar do meu lado, ele põe a perna em cima da minha. Que legal. Aquela pernona cabeluda. Que legal. E assim, anda comigo, ele é desse tamanho, ele me faz descora pro braço dele, quer andar abraçado. Então assim, a linguagem de amor dele é o toque físico. Olha. Ele quer proximidade. E você só descobriu isso? Isso, o ser humano, ele, no caso dele, isso aí ele precisa disso até ele amadurecer para se soltar com segurança e viver a vida dele. Só que quando ele se sente solto antes do tempo, que é o que estava acontecendo, ele se sente abandonado. Isso é inconsciente. Caraca, você fez psicologia? Não. Eu tô te não olhando fiz. aqui, parecendo os professores falando. A gente cara leu doido muito, é esse? a gente leu muito, a gente sentou com muita gente sábia. Que legal, cara, é exatamente isso aí. É, Você ele- tá explicando até melhor Pois do que é. eu já ouvi. Eu falei, caramba. Aí o indivíduo se sente abandonado. E na natureza, principalmente você observando o ser humano, a natureza entende que o ser humano, ele é o quê? Ele é gado. Ele é alimento de outros bichos maiores. Porque tem o dente chato, todas as características de ser predado. Então ele, para ser forte, o que ele precisa? Andar em grupos. Então o ser humano, ele se sente, ele só é forte em grupos. Se ele tá sozinho, tá desgarrado, Que em algum legal. momento ele vai perecer em alguma coisa. Só que quando é pequenininho, ele não percebe isso, ele não sente. Então, a natureza boicota ele para ele perecer rápido. Fala, isso aqui já não vai prosperar mesmo, ele tem que morrer. Oh, isso eu tenho que falar. Ele tem que Esse morrer. É forte. Então, o que acontece? O menino sofre de depressão, mas é uma tentativa da natureza de matar aquilo que não vai prosperar. Então, se ele fosse maior, ele ia fazer o quê? Ia procurar rapidamente um outro grupo para pertencer, porque naquele ali ele não pertence, ele sente que não pertence, por isso que ele fica triste. É a perda do pertencimento, o abandono. E aí, se ele é maior, se ele tem 12 anos, 13, 14, 15, 17, ele vai procurar outro grupo. Se ele der sorte, ele vai achar o grupo da igreja, ele vai achar o grupo da música, do judô, do esporte, futebol, judô. Mas quem que tá recrutando? A criminalidade. Isso é muito doido, A bicho. criminalidade. Deixa eu te contar Eles estão agora. recrutando. Ó, na psicologia é mais ou menos assim. Não são todos, tá? Freud, um pouco Jung, alguns da TCC, que é mais da psicologia do comportamento, é assim. Mas que você explicou bem melhor do que eu vou explicar agora. Só que, o que eles falam? Do 0 ao 7, o filho, tanto homem quanto mulher, é maternidade. Porque é maternidade, que é água, é Uhum. leite. Então, é estar próximo, né? Uhum. Até fizeram uma pesquisa, sei tá no YouTube, uma pesquisa americana com um macaquinho, que ele era órfão, e aí deixaram ele, ó, tanto que você falou, isso aí é ciência, não é da minha... E você é professor. Eu não acho, é ciência. Pegaram um macaco, um bebezinho de macaco, e colocaram um esqueleto de ferro, de aço, assim, com uma mamadeira, com leite, e ele estava com fome, no formato de uma macaca mãe, né? E colocaram a mamadeira. E aí o macaquinho ia lá, mamava um pouquinho, bem pouquinho, e já saía, e ele não queria ficar ali, perto daquele objeto frio. Uhum. Fizeram uma outra macaca, sem a mamadeira, mas coberta de pelo, de uma coisinha um pouco mais confortável. Adivinha, coronel? Ele ficava mais tempo grudado nesta que estava ali o pelo e mais conforto, porque assemelhava ao toque, que você falou do seu filho, do que ele se alimentar. Loucura isso. Então, aí volta na psicologia. De 0 a 7, o ser humano é mãe, porque é essa proximidade. Dos 7 aos 14, é pai. É o pai. Por quê? Porque o pai que projeta, a sua analogia com a lança, desculpa, eu vou usar nos meus treinamentos, aprendi com o Coronel Fábio, essa foi sensacional. Dos 7 aos 14, é pai, porque o pai que projeta os filhos para o mundo. Então quebra, fala, vamos lá, vamos fazer acontecer. E aí você
fechou com chave de ouro aqui. Dos 14 pra frente, é o mundo. É o- Mas qual o mundo que você preparou seu filho pra ir? Pra criminalidade, pra droga? Ou. Não tô nem falando de. Qual é o mundo que tá recrutando ele, né? Isso. Não tô nem falando de religião, mas um mundo de Deus, um mundo cristão, um mundo de educação, um mundo de prosperidade, fazer dinheiro. Uhum. Qual é esse mundo? Então você foi. Na psicologia a gente aprende isso, né? Igualzinho, só que você foi mais didático. E se você. Até é um desafio que eu te faço, se você puder, ou alguém que tiver à disposição de fazer um estudo sobre isso. Cara, aquele pessoal que tá preso lá, a maioria é abandonado. Tem muitos maus por natureza. Tem gente ali que eu vou falar pra você. É um milagre que É você a falou. personificação, alguns são a personificação diabo. do mal na Terra. É o diabo. Né? Não tem solução se não for um milagre. Mas vou te falar, muita gente ali é vítima do abandono, sim. Poderia ter sido corrigido se tivesse tido a consciência. Aí que tá o problema. É tudo inconsciente. Então, é necessário um movimento de despertar. A pessoa entender que não é esse o caminho, que esse caminho é um caminho de causa e destruição, e que esse caminho não traz prosperidade, esse caminho não traz vida, não traz felicidade. É um caminho de destruição. Então, quando você vê lá o método DOM, o D é de direção. Mas como que eu vou determinar uma direção para uma pessoa? Ninguém sai para algum lugar sem ser de algum lugar. Se você quer ir de um ponto de algum ponto para chegar no ponto B, você tem que saber qual é o ponto A. Ou seja, aonde eu estou para chegar em tal lugar. Né? Então, você tem que ter uma consciência de quem você é, como você está, para você elaborar as estratégias corretas para chegar no ponto B. E tem gente que não enxerga nem o ponto B também, que é outra dificuldade. Não tem nem o ponto A e nem o ponto B, por isso que fica perdido. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, fica perdido rodando. Então, essa tomada de consciência, a pessoa descobre onde ela está, de fato. Existem exercícios para isso, treinamento para isso, para ela descobrir onde ela está. Ela vai ver quais são os pilares da vida dela que estão deficientes e onde que ela precisa investir esforço, energia, lágrimas, suor, gordura, ossos e sangue para poder mudar. Então, a hora que ela toma consciência do quão fraca, incapaz, infeliz, né, do monte de coisa fraca que ela é dolorido. Aí enfrenta aquilo que a gente falou no começo, que é o orgulho. Você vai ter que enfrentar seu orgulho para saber, para você entender que você não é nada. O orgulho pode, principalmente do homem. Então, estou tentando trazer aqui para quem está assistindo a gente. Mas, por exemplo, dele se achar demais, tipo assim, não, sou eu que resolvo, eu que posso tudo, você fica quieto, menino, você fica quieto, esposa fica quieto, não, eu que vou resolver tudo, e muitas vezes nem senta em mesas diferentes, porque se eu sentar na mesa, não, eu sou melhor que o coronel, não vou sentar com esse cara. Também é essa questão do cara, ele achar que ele tem muito dinheiro ou ele já está realizado profissionalmente e esquecer outra coisa. Tá me entendendo? Porque talvez tenha aquele homem que ele acha que ele já tá pronto e às vezes, não, vem aqui. Me entendeu? Eu tô entendendo. Que pode ser o orgulho também. Às vezes a pessoa orgulhar-se das próprias potencialidades de atingir alta performance em alguns aspectos da vida é interessante. Ela não pode se deixar dominar por isso e achar que é superior a tudo e a todos. Então, é uma pessoa que tá tão cheia de si mesmo que esqueceu que tem algo maior que ela. É o pecado que derrubou o anjo, que queria sentar no trono. Então, falou, peraí, você não é o Altíssimo, vou te colocar no seu lugar. E aí o que aconteceu com ele? Caiu. E levou 1/3 dos anjos do céu, junto com ele. Você mostra essa direção. Ele mostra essa direção. Eu falo muito da Bíblia porque eu sou cristão. Sim. Né? Com a graça de Deus, eu sou cristão, eu acredito em Deus. Acho que não tem outro caminho. Né? Ele é a vida, a verdade, não tem como seguir por outro caminho. E até é interessante, a gente esteve lá em Mangaratiba, lá no sítio do Neymar Pai, e aí ele estava mentorando alguns empresários e, cara, sabe o que ele fez? Ele só pregou. Que maravilha. Ele só pregou a Bíblia.
E aí, interessante que ele fala assim, muitos empresários, escritores chegam e vêm me presentear um livro, e ele olha o livro e fala assim, não, eu já li. Fala, mas como leu? Eu tô lançando agora. Eu falo, não, eu já li, tá escrito, tá tudo na Bíblia. Eu já li a Bíblia várias vezes. Se você pega, eu não sei quais podcasts, eu te juro que eu falei isso. Já li. Tem livros que eu leio. Tá tudo lá. Eu falei, peraí, isso aqui tá na Bíblia. Manancial de conhecimento. Isso aqui tá na Bíblia. Inteiro. Esses best-sellers, eu falei, peraí, isso aqui o cara deu uma copiou e colou ali. É um Ctrl-C, Ctrl-V. Mesmo que não seja, eu falei, tá, ele pode não foi tão consciente, mas tá na Bíblia. Ó, tem um tempo já que eu percebi isso. Pois é, aí você falando do orgulho, cara, o orgulho é algo que te impede de prosperar. Você se enche de si mesmo, né? Ele te ensoberbece e te cega. E então você deixa de ver o que tem ao redor. É como se ele te deixasse ver só um recorte da realidade, mas a realidade é muito maior. Mas ele vê só ali, ó, igual quando você coloca aquelas viseiras no cavalo para ele não se assustar com as coisas que tem em volta. Ele fica só vendo na frente, só vendo na frente. O orgulhoso é desse jeito, de tão cheio de si que ele tá. Ele não se abre para poder ter novas experiências, novos conhecimentos, conhecer pessoas maiores. Ele começa a achar que ele é tão grande que não tem nada para aprender. E isso estagna o conhecimento, né? É igual você tem um riacho que está fluindo água, o orgulhoso ele faz o quê? Ele vai ali e faz a corrente parar, que é represar, fica tudo represado. E não adianta, tem que correr sob transbordo. E o orgulhoso nem transborda. Porque ele é tão cheio de si que ele vai pegar, ele começa a pegar tudo para si. E a vida dele vai ficando pesada. E tem que arrastar aquilo tudo. E arrastar. Então tem que fazer o quê? Moer o orgulho. E como que moe o orgulho? Você sabe como que moe o orgulho? Não. Se humilhando. É se humilhando. É você reconhecer as suas fraquezas. Você aceitar repreensão. Que coisa mais humilhante do que você ser repreendido por alguém que conhece mais que você, que sabe mais que você e vai lá e te repreende? Mas tem gente que não sabe reconhecer a bênção da repreensão. Que a bênção da repreensão é o quê? É a pessoa que tá em alta performance e para o tempo dela para te ensinar e te repreender, cara, isso é uma bênção. Ele só faz isso por amor. Só. O cara não vai perder tempo com quem tá embaixo, não. Ele quer o quê? Ele tá olhando para cima, ele quer avançar. Mas se por algum motivo ele te enxergou e parou, ele viu alguma coisa em você. Só que tem gente que não sabe perceber esse momento e perde o cavalo andando e não monta. E não perde o cavalo andando. Caraca. Então, quem te ensinou isso? Cara, a vida. Não, peraí, essa aí... Companhias, é o que eu te falei. Caraca, sentar em mesas. Essa foi muito boa. Sentar em mesas com pessoas mais sábias. Eu tenho um pai de 93 anos de idade. Olha, que maravilhoso. Meu pai foi retirante do Maranhão, veio para Goiás, né, fez a vida aqui, teve muita experiência, me ensinou muita coisa, me ensinou a ser homem. E depois disso, a polícia militar tem muita gratidão, 26 anos de polícia, né? Entrei jovem na polícia, conheci muita coisa, muita experiência, conheci muitos homens de valor na polícia, e a polícia me proporcionar conhecer muito mais, porque ela é uma chave que abre muitas portas. Sim, com certeza. A gente consegue ter acesso a muitos lugares que pessoas normais não conseguem. Né? Todo mundo, eu posso me gabar disso, né? Todo mundo gosta de ter um amigo policial. Né? Um camarada ali que tem um poder de mobilidade, de articulação, que pode ajudar as pessoas em apuros. Né? Então, as pessoas querem estar ao lado dessas pessoas. E isso me proporcionou conhecer muita gente de valor. Que legal. Né? E assim, sempre a gente tem que valorizar momentos como esse, de troca de conhecimento, de experiências, e fomentar isso. E é para isso que existe o método DOM também. Direção, então, beleza. É direção. Ordem. Mas só na direção. Eu peguei uma colinha aqui, você me ajuda, claro. Tá? Eu vou dar a colinha para ele. Ó. Só mostrar para você que é a direção. A direção, imagina o seguinte, imagina que você está numa sala escura, você pega essa sala aqui e apaga todas as luzes. Fica todo mundo sem direção. E aí você fala, caraca, para onde que eu vou? Eu não sei. Mas você começa a refletir, a se interiorizar, a olhar para si mesmo, ver suas deficiências, e aí você começa a ver no que você é fraco e no que você é bom. Aquilo te proporciona
a ver uma luz. Um pontinho de luz. Se aparecer um pontinho de luz nessa sala, não interessa o que tem na frente. Se você viu a luz, você já sabe que é para lá que você pode ir. Você vai se deparar com obstáculos. Você não tá vendo a estrada, mas entre você e aquele ponto de luz apareceu uma estrada imediatamente. Tem um caminho ali. Mas por quê? Porque antes você se conheceu, exato, olhou pra dentro. Você determinou onde você tá, você determinou o ponto A. Quando você determina o ponto A, imediatamente aparece o ponto B. O ponto B é o quê? É um sonho. Acho que nós vamos ter que conversar mais. É pra onde você vai? Sabe o que você tá falando? Tem um cara, um psicólogo há mais de 100 anos, Carl Gustav Jung. Todo mundo chama ele de Jung. Jung, né? Jung, o Jung, ele criou a psicologia analítica. Ele era um colega do Freud, que fez a psicanálise e tal. E aí o Jung falou uma frase igualzinha que você falou agora. Quem olha pra fora sonha, mas quem olha pra dentro acorda. Que é o que você falou, peraí. A sala tá escura, quem é você? Você vai se observando pra depois ver essa luz. Você vai definindo as suas fraquezas e as suas competências. O que eu tenho na minha caixa de ferramentas e o que eu não tenho, mas que eu preciso. Porque se você tiver orgulho, você não vai conseguir ver nem o que você precisa. Você vai estar tão cheio de si mesmo que você não consegue determinar o ponto A. Exato. Não recebe nada. Então, aí entre você e essa luz que aparece no escuro, aparece um caminho. Então isso é o quê? Você determinou a direção. Você determinou a direção. Aí a gente passa para onde? Para a ordem. Para a ordem. Que é o O. Aí o que é a ordem? Cara, eu preciso de um plano de ação para sair do ponto A para ir para o ponto B. O que eu preciso? Você vai precisar de um monte de coisa que vai te proporcionar ter sucesso nessa jornada. Por exemplo? Por exemplo, se você quer viajar para a praia, vamos falar que você vai para Porto Seguro de carro. Aí você falou, pô, onde? Eu vou de casa, eu vou do meu trabalho, eu vou da casa da minha sogra. Não, eu vou de casa. Ah, não, então de casa até lá eu vou fazer essa estrada aqui, o GPS já te deu, tem os pontos que então eu vou precisar de tanto de dinheiro para pôr combustível, eu vou passar por tal estrada, essa estrada aqui não dá para passar, tem que pegar um desvio, tá cheio de buraco e tal. E assim, você vai antecipando os problemas que você pode ter na jornada e se preparando para enfrentar aquilo. Então você vai se armando, se munindo de ferramentas para enfrentar a jornada. Dá um exemplo da ferramenta. Não entrega o jogo, tá? Quem quiser vai ter que ir lá. Um exemplo da ferramenta. Da ferramenta lá do método Dom. Um exemplo da ferramenta, no plano de ação. Você tem que aprender a identificar as distrações que te tiram da jornada. É a principal coisa. Se eu tô olhando para a luz, tô no escuro, só vejo a luz, eu não vejo o caminho. Aí eu vou andar. Eu tô andando aqui, tô focado eu não posso perder a visão da luz. Ok. Se eu perder a visão da luz, esquece. Mas tem um monte de coisa que vai me distrair para eu perder a luz. Okay. Por exemplo, eu tô andando e dou uma topada nessa mesa aqui. Aí, bati aqui, doeu. Nossa, mas eu tenho que continuar olhando a luz. Eu vou apalpando aqui no escuro e vou e desvio, mas eu tenho a luz. Cara, se eu tiro os olhos da luz, e aí eu movimento, opa, pra onde que tá? Entrou outra coisa na frente da luz, eu perdi a luz. Peguei. Tem outro obstáculo. E hoje, a gente tem o quê? Um monte de distração, querendo fazer com que a gente não olhe pra luz. E a luz até parece uma metáfora, né? O que é a luz? Cara, é luz. É luz. É a luz, você tem que olhar para a luz. É para lá que você vai, é para lá que todo mundo caminha. Qual é a sua luz? Qual é a minha luz? Caraca, bicho. Qual é a minha tô falando luz? sério, depois eu tenho que bater um rolê fora daqui, porque vai ser 3 horas. Você pode? Ou você tem compromisso, Hilário? Fala que não. Olha só. Tem uma história, né? Você já deve ter lido, mas tem uma parte que é da Odisseia, né? Do Ulisses, ou Odisseu, que é exatamente isso que você está falando. Ele foi convocado, como os militares, ele foi convocado para travar uma guerra em Troia. Ele saiu de Ítaca para travar uma guerra em Troia. Não queria ir porque estava no conforto, né? A esposa, os amigos. E ele fez a ordem. Pô, esse livro tá lá em casa, depois eu vou te emprestar ele, da Odisseia. Então você manda pra mim, eu vou ler com prazer. Aí tem essa parte, porque são várias histórias, né? E aí ele convocou os aliados deles, pegaram o barco e eles foram para Troia. Na volta, é muito, cara, dá para fazer uma relação muito boa com a ordem do método Dom. E aí na volta ele sabia que eles iam passar por um vale das sereias, e essas sereias, elas iam iludir eles, cantar belas sereias, para eles perderem a rota e elas roubarem as almas deles. Ulisses sabia disso, coronel.
E aí, o que o Ulisses fez? O negócio é o seguinte, vamos pegar a cera do navio, tapar os nossos ouvidos, e eu, chefe, líder, me coloca lá no mastro mais alto. Porque aí eu vou direcionando vocês pra onde a gente tem que ir. E aí, fizeram isso, colocaram a cera e tal. Chegou no vale, o naviozão lá, ó, e as sereias começaram a subir, aquelas belas sereias cantando e tal, e nada acontecendo. Aquele cântico sedutor. Sedutor, isso mesmo. E pai, e eles indo reto. Elas não conseguiram roubar a alma deles e aconteceu o quê? Elas começaram a morrer, porque elas se alimentavam da alma dos homens. E morrendo. E aí, passou do vale, elas morreram, foram embora. Foi matando a distração, né? Foi matando a distração. Morreu a distração. Morreu a distração. Tá vendo? Quando morre a distração, a chegada no objetivo é certa. E o que era o objetivo que eles... Vamos voltar pra Ítaca, que era de onde eles vieram. Quero voltar pra minha esposa, pra minha família. E aí o que é de fato a sereia, então é a nossa distração. Pode ser a pornografia, pode ser o celular, pode ser a gente ficar rodando aqui no Instagram, TikTok, sei lá o que é. Pode ser uma droga, o jogo do tigrinho. O scrolling é a maldição. É a maldição, hoje, né? é a sereia. É isso que eu tô falando. É o canto da sereia. É o canto da sereia. Então se você... O que você falou, eu fui pensando, caraca, bicho, que negócio doido. É o canto da sereia. A ordem então é pra você tirar... enxergar a distração, né? Exato. É pra você determinar onde você tá, para onde você quer ir e estabelecer o plano de ação que te proporciona sair de um ponto ao outro. E assim, são vários pontos de luz que você tem que alcançar na vida. Seja familiar, seja financeiro, seja você comprar uma casa, seja você prosperar. Então, assim, são vários sonhos. Só que muitas distrações têm nos roubado esses sonhos. E as pessoas nem se conscientizam disso. Você vê, você pode andar em várias empresas, tem intervalos de almoço, intervalo de lanche. O que as pessoas fazem no intervalo? Cara, vai ver porcaria. Vai virar produto de alguém. Escuta. Vai ver porcaria. Cara, se aquelas pessoas estivessem buscando conhecimento, que é a chave que te movimenta, vai fazer um curso online. Um curso online aí que você faz 20 minutinhos de uma aula, em 40 minutos você faz 2 aulas. Em 10 dias, cara, quantas aulas você fez? Você fez 20 aulas. Olha quantas horas. O segredo do sucesso, por Fábio Prates. O segredo do sucesso é fazer curso, você ir em eventos de valor, você assistir palestras de pessoas relevantes, você ter companhias, você ler livros. É conhecimento. Você tem que ser... Qual é a nossa principal ferramenta? É conhecimento. Você tem que buscar conhecimento, só que lá você faz o quê? Você está enfiando um monte de lixo na sua cabeça, buscando dopamina barata, porque você está viciado nessa porcaria. Você mostra isso pro homem. Exatamente. Lá a gente mostra isso, uma tomada de consciência, né? Mostra pro homem que ele está no lugar que ele está por culpa dele mesmo. Tem uma prática, Coronel, como que é lá? Porque eu não fui ainda, mas eu vou. Eu quero colocar uma curiosidade para os homens. Tem prática, é mais falado, é só você? Tem prática. Tem prática. Como que é o evento? Fala um pouco já do evento, que aí a gente termina depois com mais. Então, nós temos convidados, sim, né? Nós temos convidados, inclusive, policiais militares também, treinadores de homens de alta performance. Só que, assim, são treinadores de outros eventos, mas que a gente adapta para mostrar por que nós somos o que somos e fazemos o que fazemos. Por que nós somos capazes de ir para um lugar de onde todo mundo está fugindo. Para mostrar para o homem que ele tem que ser brabo, que essa é a nossa essência. Sim. O homem tem que ser um cara perigoso. Sim. O homem tem que ser um cara perigoso. Hoje, a gente vê o cara acompanhado da mulher, alguém ofende a mulher dele e ele fica passivo. Se o cara já ofendeu é porque ele nem enxergou aquele cara que tá do lado da mulher dele. Agora, se ele vê aquele cara como um cara perigoso, ele jamais faria aquilo. Perigoso por quê? Porque ele tá atento, ele tá vigiando, ele tá protegendo a família, ele tá protegendo a esposa. O perigo nem chega, né? Não chega. Eu entendi você. Pode ser um homem pequeno, magro, pode ser o que for, mas o cara sabe que ele tá atento. Tem uma atento. dificuldade, não, ali eu não vou. Tá vigiando. Então, os homens estão muito passivos, né? Não estão na postura ativa que um homem tem que ter. Vai ser aonde a imersão? Vai ser a primeira parte aqui em Goiânia, num auditório, né? Uma sala de aula bem preparada, e a segunda parte vai ser numa chácara da minha amiga Silvinha, a fazenda dela, lá em Pirenópolis.
Uau! Ela tem uma fazenda lá espetacular e ela fez questão, ela já conhece o nosso trabalho e falou, ó, a gente coloca à disposição, é um lugar magnífico. Tem Aí um você vai fim de fazer tarde, assim, eu acho que é Nossa. um dos mais belos que eu já vi, um pôr do sol. Numa colina, no alto de uma Quem colina. quiser, já vamos falar agora e falar no final. Quem quiser participar do Método Dom, fala aqui. Quem quiser, já começa seguindo o Instagram, né? Perfeito. Que nós já vamos subir aí o link para fazer as inscrições. No seu Instagram. No site, exatamente. O site já está Fala aí. pronto, já vamos subir. Nossa equipe já tá ligada, né? Para subir o link aí do nosso site. Qual que é? Fala seu Instagram para eles. Coronel Fábio Prates é o nosso Instagram. Pessoal, já segue o Coronel, aí ele vai colocar o link. Vamos lá no evento Homens para serem esses protetores das famílias. Ah, mas eu já sou. Então, nós estamos falando aqui o podcast inteiro. Vai um pouquinho com a garrafa meio cheia, com o copo meio cheio. Sempre tem o que aprender. E aí, se você já sabe todo o conteúdo que está lá, o que você vai fazer? Network, não é? Exatamente. Ah, eu já sei. Tudo bem, mas vá para então fazer. Ah, e tudo que eles vão fazer lá eu já sei. Mas vai para fazer um network, né? Vai para fazer uma. Vai para transbordar o que você sabe. Ensina o outro que É. tá lá que talvez não sabe o que você sabe. Vai para servir. É, Vai para servir. porque eu tô entendendo o seu movimento. Tô entendendo. E o último item. O último item que é a D, maestria. direção. O, ordem. Então, direção é você saber onde você tá e para onde que você vai. Ordem, tirar as distrações com um plano de ação, mapear o que você precisa fazer, para de olhar para as coisas que você não deve olhar, Faz o que tem que ser feito. faz o que tem que ser feito, que é o mais difícil, É o né? mais difícil. Na verdade, não é o mais difícil. É o Não, mais é o que fácil. não- É o que a gente mais negligencia, né? Não é o mais difícil, é o que você negligencia. Porque quando fala, a gente "Não, faz, dá aquele ar de satisfação. Cara, eu fiz uma isso. tarefa. Eu fala, fiz, não, que legal. Tanto que é bom, né? Você concluir aquilo que tem que ser feito, você olhar assim, você estabelecer uma lista de tarefas que você tem que fazer no dia, você faz no dia anterior, e aí você vai dando um check ali, ó, feito. Legal. Caraca, no fim do dia você olhar e falar assim, cara, eu fiz tudo. Muito bom. A satisfação de fazer o que tinha que ser feito é incomensurável, é maravilhoso. Dá um alívio, né? Alívio. Produtividade é isso, né? Você fez algo Produtividade é isso. Você fez algo de extraordinário nisso? Não. Você cumpriu a ordem do dia. Perfeito. Então, se as pessoas fizerem só o que tem que ser feito, cara, a vida vai dar um salto extraordinário. Você vai viver coisas que você nunca imaginou que você ia viver só porque você deixou de negligenciar o que tem que ser feito. Né? Muito E você combateu a procrastinação. Você não deixou para Sim. depois. E aí a gente passa para a maestria. Maestria é o que? É a excelência. A excelência para você atingir a excelência em qualquer coisa que você faz na vida, você tem que deixar de ser ordinário. Ordinário é o quê? É cumprir a ordem. É você simplesmente não vai além. Se você sabe algo e você faz só aquilo que você... A média. Você sabe não, vamos dizer assim, se você tem que fazer algo e você vai lá e só cumpre a ordem, fechou seu horário, você, não, acabei minha missão, acabou, você vai embora. Você foi ordinário, você cumpriu a ordem. Você não se diferencia dos demais, por quê? É seu dever, você tem que fazer aquilo. Ah, eu tô sendo pago para fazer determinada coisa. Recebe a ordem, vai lá e faz. Cara, você nunca vai sair do lugar comum. Pode ter certeza disso. Você nunca vai se destacar, você nunca vai chamar a atenção de ninguém, você nunca vai ter oportunidade, porque oportunidade não vem para quem é ordinário. Que é a maioria das pessoas, são ordinárias. Tá errado? Não. Mas elas não vão alcançar as promessas, né, de Deus, aquelas coisas maravilhosas. Tem mais de 1000 promessas na Bíblia. Mas aquilo é para quem? Para homens extraordinários que vão além daquilo que lhes é proposto. Então, você é um empresário. Pode ter certeza que se você contrata alguém para trabalhar aqui para você e essa pessoa cumpre a ordem, tudo bem, vai te servir e tal. Mas se você contratar alguém que fica até depois do expediente, não está preocupado com o horário, geralmente ele chega antes. Quando você vê, ele já fez tudo que tinha que ser feito, ainda fez mais. Ele só tem que varrer o chão, mas você chegou, ele lavou a louça, ele arrumou a mesa, organizou, passou pano, não sei aonde, organiza, fica caçando coisa para fazer, tá te servindo, tempo todo preocupado. A hora que ele vê que você preocupa com alguma coisa, ele te antecipa, ele desperta a sua atenção. Você começa a enxergar essa energia, né? A primeira oportunidade que você... pra você, Exatamente. ó,
Me olha aqui. Ele ativou um gatilho chamado reciprocidade. Você, inconscientemente, você vai ficando em débito com ele, você tem que repor aquele débito. Ninguém quer ficar em débito. Muito bom, é isso mesmo. Você fala, cara, eu tenho que fazer alguma coisa por esse cara. Ou essa mulher. Uhum. E aí a primeira oportunidade vai ser de quem? Da pessoa que foi além da ordem, que foi o extraordinário. É dele a oportunidade, esquece o resto. E o outro fica revoltadinho, fazendo beicinho. Mas por que o cara foi? Eu faço tudo. Falei, peraí, você faz só o que tem que ser feito, cara. Ele vai muito além. Ele é voluntário. E é o que nós, policiais militares, somos, voluntários para qualquer missão. Então a gente traz muito esses conhecimentos da caserna para ensinar para os homens. Nós somos voluntários para ir para um lugar, eu sempre falo isso, nós somos voluntários para ir para um lugar de onde está todo mundo fugindo. Correndo. Cara, não é qualquer um que faz isso. Não é. E lá no Método Dom, nós vamos ensinar você a ser assim. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos ativar gatilhos, fazer treinamentos, trabalhar linguagem, vamos trabalhar união, vamos ter eventos a gente tem um evento nas instituições militares que começa lá cedo na caserna, na instrução, que a gente fala que é para arrancar o ranço do paisano. Paisano é quem não é militar, né? Então o cara chega cruzão lá na academia e aí ele vai ter instrução de ordem unida. Primeiro é aprender se vestir uniforme, né? Usar os símbolos que nós usamos. Primeiro é a farda, preparar o coturno, se barbear, cortar o cabelo. E aí fica o quê? Uniformizado. O que é uniformizado? Você está afinando a linguagem. Você está colocando todo mundo na mesma frequência. Todo mundo na mesma frequência. Você está acabando com os altos e baixos. Você está nivelando. E aí depois vem o quê? Os comandos de ordem unida. Para continuar. Por que o cara tem que ficar marchando? Porque você vai colocar o grupo para entrar em uníssono. Então, aquela frequência reverbera, começa todo mundo a entrar na mesma frequência, Aquilo ali, ao longo do tempo, você cria união com essa frequência. E aí você vai transformando um grupo num amálgama. É igual você tem um saco de batata, as batatas elas estão unidas, mas elas não são uma só. Mas se você pega a batata cozida e você amassa ela e põe um queijo ali, ela vira uma coisa só. Fica forte, você não separa mais. Então, com esses treinamentos, você cria unidade. E é o que está acontecendo nas famílias. Estão desunidos. Não tem unidade nas famílias. Por isso que o homem deixa a mulher ser constrangida. Por isso que ele não sai em defesa dela. Porque é como se não doesse nele. Às vezes ele nem prospera, nem consegue fazer mais dinheiro por isso também, né? Exato. E é inconsciente. Ele nem tem consciência. Por isso que você volta lá no dedo da direção. Por isso que volta lá no dedo da direção, que é a tomada de consciência. Então ele tem que tomar consciência que aquele comportamento dele não está certo. E que a família dele está fraca por conta do comportamento que ele está tendo. Ele precisa corrigir esse comportamento. Não adianta ele querer mudar a família, se ele não se mudar primeiro. Primeiro a gente causa mudança na gente. Quando você causa uma mudança em você mesmo, você toma consciência e cria mudança em si mesmo, você muda a sua frequência. E a sua frequência contamina tudo ao seu redor. Por quê? Aqui nesse grupo aqui, ó. Se tiver uma pessoa deprimida aqui, eu vou sair daqui, eu posso ter chegado aqui vibrando, mas eu vou sair daqui meio deprimido. A vibração dela é baixa, a minha é alta, a hora que bater as duas, sai uma resultante que não é baixa nem alta. Aí eu vou ter que dar um jeito de subir minha frequência. E ela vai sair daqui melhor do que entrou. Ela estava baixa, saiu melhor um pouco. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente busca transformações e cria transformações na gente mesmo, a gente muda a nossa frequência. E quando você chega em casa com outra frequência, automaticamente você começa a transformar aquelas pessoas. E aí, por um tempo, essa mudança sendo genuína, você se torna insuportável, ou todo mundo vai mudar. Sobe o nível. Ou todo mundo vai subir o nível. Isso aí não tem como não ser assim. Por isso tem muita gente que é insuportável. A frequência é tão alta que você fica perto dela e fala, caraca, bicho, é difícil, eu não dou conta não. E sai fora. Eu senti isso lá no Bruno Avelar. O cara é uma máquina. O cara é uma máquina. Ele acorda cedo, 6 horas, ele me ligou. Fui lá no quarto dele. Cara, senta aí. Aí eu sentei na beirada da cama dele, assim.
Aí ele ficou lá, despachando o telefone, tá? De pijama. Eu vendo aquela figura, né? De pijama. O Bruno, pensa, ficar vendo o Bruno Avelar de pijama. Aí eu lá, sentado. Aí ele despachando, conversa com outro. Cara, eu fiquei 1h30, 2 horas, só vendo aquilo. Mas ele fez tanta coisa. Então era 6 horas, quando foi 8h30. Vamos. Aí ele, pronto, terminei. Eu terminou o quê? Não, eu terminei o dia. Igual eu tô O que livre. você vai fazer agora? Falei, agora eu vou fazer minhas coisas, vou desfrutar, vou encontrar o pessoal, vou para um podcast, vou para um evento. Já terminei. Ou seja, ele me chamou lá para ter uma aula. Tipo assim, observa como que faz. Caraca. Observa como que faz. Uma pessoa orgulhosa ia ficar lá olhando? Eu não ia entender nada. Ia Não até ficar entendeu nada. chateado. Ia ficar chateado, esse cara chamou pra tá- ficar aqui. ele tá achando que eu sou- eu tô perdendo meu tempo aqui. Ia achar que tá sendo desconsiderado, tá cheio de si mesmo, tá pensando que eu sou quem, né? E assim, a pessoa se ensoberbece, Aham. a vaidade fala mais alto e o orgulho aflora, né? E aí perde a oportunidade. E não entra na frequência. Então, quando esses homens forem lá no método Dom, vai ter o quê? Um despertar da frequência que ele precisa ter para ele criar mudanças genuínas na sua família. E manter. Porque não adianta só você alcançar, né? Você tem que manter. Você não adianta chegar no lugar. O Donald Trump tem um livro dele que fala assim, como você alcançar o sucesso e permanecer lá. Não adianta só chegar, você tem que ficar. Tem que ficar. Eu quero ver você ficar. Né? A frase do Fábio aqui, ó, essa aqui é massa. O que é um homem forte, né? Não é homem forte, não é o que não sente. Nós estamos falando isso aqui o episódio inteiro. Homem forte não é o que não sente. É o que tem coragem de olhar pra dentro sem fugir. Você pode ter aí algumas questões, né? E o da polícia, né? Exato. Pode falar. Seu pior inimigo, quem que é o seu pior inimigo? Eu, né? Você Minha mesmo. mente, né? Então, assim, é sempre sobre vencer a si mesmo. A alta performance é isso, né? É. Muitas vezes a gente fica querendo lutar contra o externo, mas nós que somos o nosso próprio inimigo. Por isso que você é uma caricatura dessa posição. Porque pode ser que talvez, não só um policial militar, mas um servidor público, não só da polícia, seja qual for, um funcionário de uma empresa privada, mas que está ali 10, 15, 20 anos. Pode ser um empresário que há 20 anos ele fatura 50 mil por mês, há 20 anos, que é um ótimo faturamento, mas há 20 anos ele fatura a mesma coisa. Se você fica ali com essa estrutura de ficar na zona de conforto, cara, você poderia mais. Não, vou ficar aqui. Mas você pode mais. Se você chegou aqui, você pode mais, né? Você foi criado. Pra mais, né? Pra mais. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Você não tem limite, é uma criatura se eu sou sem igual o limite. cara, bicho, é impossível não fazer alguma coisa extraordinária, né? Exato. Que é, ó, até você falou do ordinário, é o extraordinário. Extraordinário. Extra. Ó, lembrei agora. E esse Você vê, aqui que eu adorei. O que o Cris fez com a oliveira que não frutificava? Ok. Cortou a oliveira. Tchau. Porque ela tava ali só fazendo sombra. Falei, não, você tem que dar fruto. Você tem que ser extraordinária. Você dá a sombrinha aí, é a obrigação sua. Mas o que você tá fazendo de além? Né? Então ele foi e cortou. Mandou, ela cortou não, ela secou, né? No dia passou a passar lá, ela tava seca. Porque ela não tava cumprindo o propósito dela. Caraca. Né? Aí eu falei, o que é propósito? Cara, propósito é algo de Deus que você tem em si e que você tem que exercer. Então Deus saiu distribuindo um monte de coisa dele a cada pessoa. Aqui você é um comunicador. Sabe o que Deus distribuiu? O quê? Falei. Dom. Distribuiu dons. Boa! Gostei. Distribuiu, tá vendo só? Não é à toa, né? Não é à toa. É só ele que... Ele distribuiu dons. Cada um tem o seu. E isso é o quê? São características dele. E ele falou assim, eu vou dar aqui pra você, pra você, pra você. E como é que você sente o cheiro do propósito de cada pessoa? Você fala assim, sabe quem que é o maior reconhecer? O Marçal fala muito isso. Quem que reconhece o cheiro do propósito? Foi o diabo. Ele tá cheirando, ele tá cheirando todo mundo. Tá cheirando todo mundo. Se você pega uma árvore
Você pega a folha dela, amassa. Ó, isso é limão. Você pega outra. Ó, isso é macieira. Então, você tem o seu propósito. Isso é o quê? O seu propósito é enriquecer tudo ao seu redor. É prosperar. Aí o diabo não joga uma escassez nele. O cara não prospera. Então ele está sempre procurando os propósitos que Deus pôs em cada um, que é a característica de Deus, e está mascarando aquilo. Vou trazer ele com... Ele está mascarando. E aí ele joga. E o que é isso? São os bloqueios. Você passa os dois, né? São os bloqueios. Aí vai bloqueio, joga um bloqueio nesse aí de escassez. O outro vai ser o quê? Vai ser um orador, vai despertar as pessoas, vai despertar as mentes. Aí, não, coloca um bloqueio nele aí, coloca o medo da crítica. Cara, o medo da crítica é cruel. Isso tem atado tantos corações transbordantes que poderiam salvar a humanidade, porque o cara tá, de novo, é por causa do orgulho. O cara preocupa com a opinião de quem não tá no patamar que ele atingiu. É. Olha só, porque quem lança crítica, ele não tá onde você tá, ele tá olhando pra cima. Não quer que você vai lá. E aí você levanta a sua voz... É como se você resplandecesse uma luz. Pum! Você explodiu a luz, você levantou sua voz na internet hoje, né? Para falar das coisas que você conheceu, das suas experiências. Você resplandece uma luz que pode iluminar, ajudar muita gente. Aí a crítica é lançada por alguém que não faz nada e não quer fazer, mas a sua luz é tão intensa que tá revelando a miséria dele que ele não faz nada. Pô, apaga essa luz aí que você tá me remelando. Pô, tá vendo que eu não tô fazendo nada. E aí ele vai te lançar uma crítica. Ó, quer ser gatinho, tá? Quer aparecer na internet agora. Blogueirinho. Aí o cara, blogueirinho, tá se achando. Aí o cara olhou pra baixo, aquilo entrou no coração dele e bloqueou. Para de fazer o processo. Bloqueou e para. Isso tem demais, tem demais. A pessoa com medo da crítica. Cara, você não tem que preocupar com... A crítica sempre vem de baixo. Você não tem que olhar pra baixo, tem que olhar pra cima. Você tem que olhar pra cima. Por que você tem que olhar pra cima? Porque é pra onde você quer ir. Você tem que olhar pra luz. É sempre olhando. A luz é alta frequência. Por isso que fala assim, ó, tem que olhar pra cima. Sim. Você não vai olhar pra baixo. Boa, alta frequência. Alta frequência, alta. Então você olha pra cima, que é pra onde você quer ir. Você orou dos conhecimentos que determinam quem você é, onde você está, e você quer ir pro ponto B, que tá sempre em cima. Se você ficar preocupado com o que vem, vamos assim, de baixo, são o quê? As distrações que a gente falou lá atrás. E a crítica também é nada mais, nada menos do que uma distração. Vai te tirar do seu foco, te tirar do seu objetivo. Você vai perder o rumo para onde você está indo. Perfeito. Então, não preocupa com crítica, não preocupa com crítica. Se você carrega algo de valor, se você tem um conhecimento, se você tem experiência em algo da sua vida, pode ter certeza. Tem gente que só tá precisando de às vezes é uma frase que você tem, que vai desbloquear essa pessoa e vai transformar a vida dela e de muitas outras pessoas também. Então, é um dever nosso transbordar, nós somos seres transbordantes. A gente tem que transbordar o tempo todo. Cara, isso é muito forte, é muito importante. Demais. Ai. É louco, né? É doido, né? É doido. É muito doido. Coronel, primeiro, você que tá assistindo, ó, presta atenção. É dia 27 e 28 agora de junho. 27 e 28. Sábado e domingo. É uma imersão, né, com o método DOM que o coronel explicou que detalhado. Então, você, homem, primeiro, segue ele. Eu vi ele em ação, não na polícia, mas nos palcos, do jeito que ele fala, o posicionamento que você viu aqui. Dia 27 e 28. Segue ele, já manda um oi aí, corre. Pelo que eu entendi, não deve ter muitas cadeiras para ir, porque do jeito que ele vai fazer, não pode ter muita gente. Já entendi que não pode ser. O que é bom é escasso, né? É escasso. Mas eu entendi o que você vai fazer, por isso que não pode ter muita gente. Então, se você quer, corre. Seja para aprender algo novo, que tudo você consegue aprender melhor, ou para servir ou para conectar. Mas se você quer, já manda um direct aí, né? Fala assim, eu quero, diga aí que eu quero. Pronto. Coronel, um recado aqui que tá no seu coração para quem tá assistindo, os homens, mulheres, a gente tem um público aí, quem assiste o programa é homem, mulher, algumas crianças, mas para família que toca aí no teu coração, dá um recado aí para turma que tá assistindo a gente. Olha, a família é um presente que Deus te deu. E aquilo que Deus nos dá, a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar e entregar tudo que a gente tem para poder fazer esse presente
prosperar, para fazer esse presente florescer e fazer esse presente frutificar, né? Então, tudo são sobre frutos. E a família depende de você ser esse homem forte. A família depende de você ser a criatura que você foi criada para ser, para proteger o seu legado, para proteger as pessoas que te amam, que estão olhando para você, que estão olhando para o seu exemplo. Você está treinando a sua família com o seu exemplo o tempo inteiro. A questão é, você está satisfeito com o exemplo que você tem dado? Se você não estiver satisfeito, ou se a sua família já te deu esse feedback, muitos homens aqui têm as esposas muito sábias que estão instruindo esses homens a procurar ajuda. Tem muita gente, assim como eu, dispostos a ajudar, dispostos a oferecer treinamento, dispostos a oferecer conhecimento que foram adquiridos ao longo da vida, em experiências fora, em experiências profissionais, em experiências às vezes até espirituais, para ajudar você a chegar num lugar diferente, um lugar que você sonha e você precisa de ferramentas. Lá você vai encontrar essas ferramentas no Método Dom comigo. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Acho que a gente vai ter que fazer outros, porque, né? Vamos trazer a Rose. Não, a Rose é certeza. A Rose tem uma história de vida fantástica. Depois eu não vi, depois você me passa o Instagram dela e a gente ia conversando, trazer ela ou depois vocês dois. Foi assim, foi diferente, cara. Nossa, achei massa pra caramba. Obrigado. Depois que a gente... vou disparar ele para alguns colegas aí da polícia de outros lugares, que é isso, aquela me deu uma mentoria, né? Pô, opa! Faz um, fala para eles abrir um canal no YouTube, fazer alguma coisa. Não, eu quero vir com você, mas um lugar que você vai falar e eu vou ouvir, que eu quero aprender. Vamos. Então, você ouve muita gente, deve ter muita coisa de valor. Vai ter o evento, mas ele é um dia antes do Método Dom, mas eu vou fazer outros e quando eu estiver fazendo alguma palestra, alguma imersão aqui, eu vou te chamar. Vai ser um prazer. Satisfação. Valeu. Meu amigo, obrigado. Você que tá aí até agora, quem se conhece, cresce, YouTube, tá vendo? Esse brabíssimo aqui é porque vocês estão assistindo, já dá o like. Se não segue, faz aí a sua inscrição e manda aí esse vídeo aqui do Coronel para homens, mulheres, filhos, jovens, adolescentes, não interessa. Para quem quer ter uma família forte, uma família próspera, protegida. Beleza? Quem se conhece, cresce, né? Já tá escrito aqui, ó. Quem se conhece, cresce. Olha só. Valeu.